Olá, aqui é o Enes Lugero. Eu hoje quero mostrar um pouco mais sobre o procedimento do mapa, como chegamos à conclusão de certos dados. Então, vamos usar a data de nascimento de uma pessoa que nasceu dia 29 de janeiro de 1963. Atualmente, no Brasil, eu sou a única pessoa autorizada a fazer esses cálculos e realizar esse mapa. Então, o resultado desses cálculos eu vou relacionar com os arquétipos do tarot de Marsilha e vou colocar esses números resultantes em vários setores deste mapa de oportunidades. O mapa é composto de 12 setores, mais um setor que é chamado o ano emblemático, ou seja, um ano importante. Então, como podemos ver aqui, nós encontramos no mapa das oportunidades o ano emblemático, depois conflito, necessidade de vida, resposta ao conflito, ferramenta, personalidade profunda, casa ou ninho, relações sentimentais, relações sociais, chave emocional, recursos, trabalho e equilíbrio. Como eu falei antes, usando a data de nascimento, 29 de janeiro de 1963, podemos notar que no ano emblemático nós temos o número 1993. Ou seja, o ano 1993 representa um ano importante na vida dessa pessoa. Ou seja, é um ano que nós dizemos que pode ter acontecido alguma coisa de importante, alguma coisa de emblemático, alguma coisa que fez com que a pessoa possa ter modificado em qualquer modo a vida, em bem ou em mal. Por exemplo, pode ser um ano que a pessoa mudou de casa, ou que ela teve um filho, ou que se casou, ou se deixou com o marido, ou se deixou com o namorado, ou teve uma doença. Enfim, são tantas coisas que podem ser representado por esse ano. Depois disso, nós podemos encontrar o setor do conflito. O setor do conflito é um modo, é uma situação, são coisas que acontecem na própria vida da pessoa. Digamos que é como se a pessoa já nascesse com aquele conflito, ou seja, é uma característica que ela tem na própria vida desde o início da sua jornada, desde o nascimento. Então, nesse caso do cálculo que nós estamos fazendo juntos, encontramos esse arquétipo de número 7, que no tarô é relacionado com o carro. Então, como podemos ver nessa próxima figura, no desenho do arquétipo, o carro parece um teatrinho. É como se essa pessoa estivesse dentro dessa carruagem, mas ao mesmo tempo a carruagem parece um teatro ambulante. Então, podemos dizer que essa pessoa, além de sentir a necessidade de não estar parada no mesmo lugar, ou seja, de estar sempre em movimento, ela gosta de conhecer novos lugares, de viajar, conhecer cidades novas, países, ou até mudar de país, mudar de cidade. Mas ao mesmo tempo ela gosta de ser um ator, ou seja, ela gosta de representar vários papéis diferentes, isto quando ela está em equilíbrio. Mas quando ela está em desequilíbrio, quando ela entra em desarmonia, ela vai querer ser o centro da cena. Ela vai querer ser vista e notada. E poderá fazer de tudo para representar várias peças. Ou seja, é possível que a pessoa que nasça com o número 7 no conflito seja uma pessoa que ela vai querer sempre modificar o seu estado, seja físico, ou seja, onde mora, onde trabalha,
ela vai querer experimentar vários trabalhos, mas ao mesmo tempo ela pode ser um ator, então ela pode criar muitas máscaras, ela pode interpretar várias situações. Então, como está escrito aqui também, ela pode, quando estiver em desequilíbrio, ela pode se sentir prisioneira de certas atitudes e estagnações. Então, este é o carro, número 7. Indo mais em frente, nós encontramos o setor da necessidade de vida. Necessidade de vida representa algo que a pessoa necessita constantemente na sua vida durante toda a sua existência. Ou seja, é aquele espírito que ela leva a essa pessoa a querer sempre fazer aquele tipo de coisa. É uma sua característica profunda, é o seu modo de ser, e é o porquê ela vive para levar a cabo essa sua necessidade. Como é escrito aqui, é algo que nunca deve faltar. Este setor, em todo caso, ele pode influenciar todos os outros setores do mapa. Então, seguindo o cálculo dessa pessoa que nasceu em 1963, encontramos nesse setor o número 11. O número 11 é representado por essa figura, como podemos ver, tem esse arquétipo dessa mulher ou dessa jovem, essa garota abrindo a boca de um leão. Esse arquétipo é chamado a força. Nesse caso, como está escrito, o sujeito precisa representar a força do feminino. Então, a necessidade da vida dessa pessoa que nasceu em 1963, vejam bem, não é que todas as pessoas que nasceram em 1963 ou que nasceram dia 29 de janeiro vão ter o mesmo tipo de mapa. Não necessariamente. Então, nesse caso específico, essa pessoa precisa representar a força do feminino, ou seja, representar o seu lado sensível e materno. Deve usar a força que é inata nela ou nele. Nesse caso, não é necessário que seja uma mulher, pode ser um homem que tem esse número na necessidade de vida. Mas ele precisa expressar a sua força sensível, a sua forma, se for um homem, uma forma paterna ou mesmo materna, ou seja, a sensibilidade feminina. Mas, ao mesmo tempo, é importante que ela seja respeitada como representante daquela parte que complementa a dualidade. Ou seja, no universo, podemos dizer que tudo é dual. Existe o alto e o baixo, dentro e fora, preto e branco, alto e baixo, esquerda e direita, homem e mulher, noite e dia. Então, ela ou ele necessita de representar aquela força que complementa essa dualidade, ou seja, a parte feminina da vida. Mas quando ele está em desequilíbrio, se por acaso essa pessoa entra em desarmonia, ela vai se sentir uma pessoa frágil, uma pessoa, digamos, abandonada, que ninguém dá atenção para a sensibilidade dela, para a criatividade dela. Pode ser que ela não se sinta suficientemente feminina e muitas vezes ele vai renegar, ou ela vai renegar essa força profunda. Ou seja, vai se sentir que não tem condições de fazer nada, não sabe fazer nada porque não tem essa força que é inata. Indo em frente, encontramos no próximo setor um setor que se chama resposta ao conflito. É a maneira como a pessoa enfrenta o conflito que a gente viu no primeiro setor. É um modo que ele tem para equilibrar, para resolver ou talvez conviver com o próprio conflito. No caso de antes, né, a gente falou que ele tem essas várias faces, ele é um ator, né, representa várias situações. Nesse caso, encontramos o número 1. O número 1, que nós vemos aqui nessa imagem, ele é chamado o mago. Nesse caso, o mago, o número 1, para enfrentar as situações conflituais,
ele o que vai utilizar? A própria criatividade, a sua iniciativa, a imaginação, que é típica do mago. E é uma imaginação que é sempre muito fértil. Ele consegue criar muitas coisas, ele está sempre com ideias novas na cabeça, né? E isso ajuda que ele possa resolver os conflitos com essa iniciativa criativa. Porém, se ele entra em desequilíbrio, se ele entra em desarmonia, ele vai começar muitas coisas, não vai acabar. Ele pensa mais do que realiza, ou seja, essa a sua criatividade muito fértil acaba dando tantas ideias, acaba tendo tanta iniciativa, mas acaba não terminando nada. Começa e não termina. Ou seja, pensa mais do que realiza. Ele vai chegar atrasado nos horários, não vai ser pontual, mas ele vai se sentir também incapaz de progredir na própria vida. E acha que é por culpa dos outros ou dos acontecimentos que ele se sente bloqueado. Ele ou ela se sente bloqueado. Indo em frente no nosso cálculo, nós encontramos no próximo setor a ferramenta. Ou seja, é a maneira que essa pessoa vai poder utilizar para reequilibrar algum setor do mapa que está desequilibrado ou reequilibrar a si mesmo. Nesse caso, seguindo os cálculos, nós encontramos no setor da ferramenta o número 19, que nos arquétipos do tarô de Marsella é o Sol. O Sol é representado por essa figura. Essa pessoa que tem o Sol na sua ferramenta, ele vai utilizar a sua luz interna, o próprio calor, o afeto do grande pai. Nós sabemos que a grande mãe é a terra e o grande pai é o sol. Acabamos de falar da dualidade, não é? Então, ele vai utilizar esse afeto com relação às pessoas como se fosse um grande pai. Ele sabe, ou ele ou ela sabe ser receptiva com todos. Ele transmite um grande calor humano àqueles que estão em sua volta. Ele é protetivo, ele leva o bem-estar a todos com o próprio calor e ajuda as pessoas e a própria natureza a desabrochar. Ou seja, o sol é importante na vida de todos, da natureza, mas na vida dos homens também, né? O sol na ferramenta pode ser muito útil para uma pessoa reequilibrar o próprio mapa através da sua sensibilidade, do seu calor, da sua humanidade, da sua aceitação com relação aos outros. Porque, em realidade, o Sol é o único ser no universo que, para esquentar e dar vida a todos os seres viventes, ele queima a si mesmo. Então, veja bem, se por acaso esse número 19, essa pessoa que tem esse número 19, entra em desequilíbrio, entra em desarmonia, ele perde toda a própria harmonia interna, ele acaba queimando tudo que ele está em volta. Com o próprio calor, sem controle, ele vai criar um deserto em volta a si mesmo, porque ele não sabe controlar o próprio poder. É, por exemplo, como um dono de uma fábrica, de uma loja, enfim, que ele é uma pessoa muito ativa, muito quente, calorosa, solar, mas quando ele briga, quando ele fica brabo com os próprios dependentes, os próprios empregados, ele acaba queimando todo mundo. As pessoas fogem, as pessoas escapam, ele acaba ficando sozinho. Indo em frente nos nossos cálculos, nós encontramos o próximo setor, que é a personalidade profunda. A personalidade profunda é uma característica específica de uma pessoa em cada setor da própria vida e o comportamento que ela mantém
seja quando se encontra em harmonia, seja quando se encontra em desarmonia, em qualquer um dos vários setores. Então, agora, no setor da personalidade profunda, nós encontramos o número 22, que, no arquétipo do tarô, esta é a figura do número 22, que é chamado o louco. Eu já devo ter falado em outras ocasiões, mas o nome de cada carta não significa que só porque uma pessoa tem esse número, ele seja louco. Porque a palavra louco, às vezes, é representado como uma pessoa que não está bem de mente, né? Ou faz loucuras. Nesse caso, o nome louco é aquela personalidade que, como está escrito, tem um grande conhecimento inato, porque no tarô, o número 22 é o número final dos arquétipos superiores do tarô de Marselha. Porque o número 22 representa o início, o fim e o início. Se nós olharmos bem, ele no saquinho que ele tem nas costas, aqui dentro, estão todas as outras 21 cartas. Ou seja, o louco é aquele que controla todos os outros arquétipos. Por isso que a gente diz que é o final, mas é o início. Então, nesse caso, na personalidade profunda, essa pessoa sabe como transformar a própria vida. Ela sabe se transformar. E ela tem capacidade, a possibilidade de começar tudo de novo, sem olhar para trás. Ou seja, tem condições de começar tudo de novo sem se arrepender. Porque ela tem todos os outros arquétipos dentro de si. Como está escrito, o seu objetivo nesse caso é a transformação constante. Se for seguir o número inicial do próprio mapa, no caso desse cálculo, que era o número 7, ela vai querer se movimentar, se mexer, não quer ficar sob as influências das coisas ruins que possam ter acontecido ao longo da própria vida. Mas confia no que está por vir, porque ele é o artífice da própria vida. Mas se porventura esse sujeito entra em desarmonia, vai ser aquela pessoa que vai dizer, ou que vai achar, que a própria vida não valeu nada. Então, aqui eu lhes mostrei somente alguns setores, ou seja, eu lhes mostrei somente os 6 primeiros setores. Mas quando analisaremos todos os outros setores, o quadro vai ficar mais claro. E então, nesse caso, a pessoa vai poder se conhecer melhor, vai poder se organizar melhor a própria vida de acordo com essas informações. E como eu disse num vídeo anterior, ela pode, com um pouco de humildade, um pouco de conhecimento próprio, modificar o que porventura pode estar errado, o que porventura ela possa agir de um modo diferente e melhorar. E esse é um dos pilares, como já foi dito em outros vídeos, ou seja, o observador pode mudar a realidade. Então, se nós encontramos no nosso mapa algum número e observamos, entendemos que estamos fazendo aquele número, estamos realizando a história, o arquétipo desse número em desequilíbrio, com um pouco de paciência, com ajuda, de repente, com um profissional do setor, podemos praticar algumas mudanças, podemos fazer com que aqueles hábitos, aqueles modos de comportamento possam mudar para melhorar a própria vida e, de repente, até melhorar a vida de todos aqueles que estão em volta. Num dos próximos vídeos, eu vou mostrar como poderemos utilizar
esses arquétipos e outros métodos para melhorar essa mudança, para melhorar a própria vida. Então, por hoje, eu fico por aqui. Agradeço a atenção, mando um grande abraço a todos e desejo a todos uma vida feliz.